Acho que este é um projeto de inclusão, um projeto de incluir as pessoas com o estigma que é associado às pessoas com experiência de doença mental. Impacto e que possa fazermos ouvir a nossa voz. Amem-se uns aos outros, como se de vós se tratasse. Então vou olhar. E não, vamos fazer um por um, assim a coisa. Até olhar. Bom, então a ideia é começarem juntos e à medida que isto vai desenrolando, vão-se afastando. E depois esta história vai-se desenrolando. Quando chegarem ao ponto em que acham que se afastarem mais, perdem a comunicação um com o outro, voltam a encontrar-se. Quando voltarem outra vez a encontrar-se juntos, acaba. Okay. E acaba sempre bem. Acaba sempre num... A personagem vai aparecendo também com isto. Como é que isto se pode ajudar a ir criando também essa personagem? O que é que acontece aqui que faz com que eu também possa ter reações? E tudo o que acontece pode-me dar estímulos para eu fazer outra coisa qualquer. Todas as maneiras possíveis de como posso relacionar com isto. Quase como se fosse, não sei, uma... Cruz escreva. Nossa Senhora. Ai, minha Nossa Senhora. Estamos aqui reunidos hoje para celebrar, todos juntos, um acontecimento. Aqui, toda a gente entra, ninguém é excluído. Mas às vezes eu tenho medo, os meus símptomas aparecem e eu paraliso. E a ideia aqui é explorar estas coisas e fortalecer isto, perceber de que maneira que eu posso dizer isto, com estes elementos, neste espaço. Mas agora, tudo a ler uns por cima dos outros. Sim, tudo ao mesmo tempo, tudo só na sua cena. É uma espécie de laboratório individual, de cada um, da personagem de cada um, da cena de cada um. Da relação com o banco, cada um. Da relação com o banco e com o corpo, que cada um tem. À vontade! De tocarmos a alma do próximo e nunca fazemos mal a ninguém. Estamos cientes do respeito que há entre todos nós aqui. Nem de ninguém. O médico enlouqueceu. Esperança inalcançável. O medo de estar louca. O teatro começou a ser um projeto sério e eu escrevi um texto para o teatro que eu gostei, que era sobre duas irmãs siamesas,
mas depois acabei por ir buscar poemas antigos meus e cortei muita coisa, pronto. Éramos duas, mas toda a vida foi a Susana. Mudei o meu nome só para Ana. Eu acho que vim cá fazer isso. Eu não sei se gosto, se quer se me habituo. Desculpe, Luísa, a Luísa faz o quê? E eu adoro que puxem por mim, adoro que me digam não faças dessa maneira, faz da outra. E acho que eles dão-me muita liberdade, dão-me muita liberdade. E é um grupo incrível que está a trabalhar connosco. Ser ou não ser o tipo mais estranho do mundo, eis a questão. Gabriel, Janota e Quintona estão entediados. Cai a tarde nesse sábado, como em todos os sábados. Sem nada para fazer, atiram palavras soltas para uma conversa de doidos. Olha lá aqui, a minha mãe diz que estou um tipo esquisito e eu estou farto desta conversa. Eu que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo. O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Mas sou, e talvez serei sempre, o da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta, ao pé de uma parede sem porta, e cantou a cantiga do infinito numa capoeira. E ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, nem em nada. O mundo é para quem nasce para o conquistar, pois aqui a voz da consciência, e não para quem sonha que pode fazê-lo. E não para quem sonha que pode conquistá-lo. E depois vem a tua voz, ainda que tenha razão. São estas coisas que são estas consciências, a voz. O coro diz não nem nada? Não, só diz não. Só diz não. Tu dizes, crer em mim? Não. Tu acrescentas, nem em nada. E depois foi tentar, dos textos de todos nós, encontrar uma coerência que resultou nesta peça. Tiraram-me os poderes, alguém me transformou num zumbido sensível e irritante. E eu não sei porquê. Irei contar as minhas aventuras. Atiram palavras soltas para uma conversa. Olha lá, aqui a minha mãe diz, vou-te embora por aqui. Estou um tipo esquisito e estou farto desta conversa. Eu ouvi a voz de Deus que não posso tapar. Crer em mim? Não! Nem em nada. A dada altura, nós começamos a ganhar prática e a coisa funciona. E então, quando isso acontece, não é? Quando se estabelece aquela coisa básica da sobrevivência, porque nós vamos recebendo inputs do texto dos outros, do movimento, vamos dando inputs também, e isso, de repente, alimenta a coisa e leva-nos a sítios que nós não estávamos nem aí que aquilo estava ali no texto, não é? Mas porque houve um pormenor que fomos beber ali àquele e outro àquele, não sei o que, de repente quando estamos de caras com as palavras, elas já são outra coisa. É isto que é fixe, esta energia que vocês criaram é uma maravilha. Portanto, isto quase dava-nos já para fazer o teste, um espetáculo assim. E é possível, era como se todos nós conhecêssemos os textos uns dos outros, que já fizéssemos isto, pronto, fosse a nossa rotina diária, fosse sempre a mesma, e a gente conhecesse isto de cor uns dos outros. E quando alguém se atrasava, já alguém estava a mandar a frase, que eu achei interessante. Eu gostava de ler mais textos. A partir da segunda parte eu estou quase calada. Também se dá o caso de eu estar a ler o texto de uma pessoa que está a ouvir o texto lido por outra pessoa e que está a ter um impacto enorme nela. Eu sempre contava estas histórias, era eu que as contava, agora ver noutra pessoa, foi o ver outra pessoa como num espelho, outra pessoa. E isso permitiu-me também refletir um pouco aquilo que é a mesma coisa que se eu estivesse fora de mim e estivesse a ver eu a dizer. E isso permite ter outra visão. Pronto, é isso. Acho que é isso. Foi um bocado estranho ouvir assim. Senti-me uma sensação desagradável, mas acho que é assim, afinal, foi por aquilo que eu passei, aquilo foi mesmo o que eu passei, mas que acho que é uma coisa que uma pessoa dá a volta, não é?
primeira vez ouvir, mas depois dá a volta. Acho que é isso. Não é só por ser os meus textos, ainda para mais porque eu arrisquei fazer um bocado terapêutico para mim, eu arrisquei pôr histórias da minha vida. No fundo, tudo o que eu estou a dizer ali é verdade. Não sou tão tola como me parece ali, mas é verdade. E no princípio eu tive algum medo e falamos sobre isso. E é das coisas mais normais do mundo, quando se está a trabalhar em teatro, com um texto qualquer, de qualquer personagem, de repente as coisas tocarem-nos aqui numa corda, mas aqui eu acho que é mesmo muito, muito, muito importante todos nós, todos vocês, estarem com muita atenção a isso e tentarem ser o mais verdadeiros possíveis convosco, porque, quer dizer, acho que aqui nesta sala vocês sabem o perigo que é chegar a um ponto que depois não se consegue segurar mais. Nós estamos aqui a trabalhar com emoções e estamos a trabalhar com histórias de vida, e algumas das histórias de vida são das pessoas que aqui estão, sim, claro. E outras, se não são das pessoas que aqui estão, são muito próximas. Então, se em algum momento vocês sentirem que estão a perder o chão, procurem logo ajuda. A ideia é, se é para atravessar a fogueira, atravesse a fogueira, mas cada pessoa é que tem que perceber onde é que a coisa lhe está a tocar. Acho que é com pontapés indevido. Exatamente. Houve uma vez que eu cheguei frágil para um ensaio de fim de semana e parti-me a chorar no texto de outra pessoa. Pronto, tocou, porque isto está a mexer com as emoções, os textos dos outros mexem com as minhas emoções também. E mesmo os atores estão a sentir isso, vão sempre buscar coisas deles, mortes, o que seja, não é? E está a ser muito libertário. No princípio fazíamos imensos jogos e pronto, e era muito expressivo. Falar alto, uma pessoa pensa que não tem capacidade de falar alto e fala bastante alto. Achava que não tinha grande capacidade para correr e aqui a gente puxa e dá o litro e nunca estamos parados. E é um prazer imenso, E espero fechar uma porta da minha vida, que já devia ter sido fechada há muito tempo. No fundo, eu quero que o meu texto apagou. Já não estou preocupada com isso, no que digo ali. Mas faço por vivê-lo. Servem a muita gente, os clichês, os lugares comuns. Estou comigo desde sair da prisão pela última vez. Mas hoje as coisas ficaram mesmo feias, gritar, maltratar, de repente quer separar de uma briga de medo à beleza, da servidão à confiança, da humilhação à humildade, do silêncio à voz, ser voz. Qualquer coisa que não... Agora, da humilhação à humildade digamos, de ser humilhado para ser humilde. Quer dizer, que não me parece que aqui... Depois também vem do silêncio à voz, que faz uma concordância, mas no anterior também não há... Também dá coragem, não, também não há... É que está aqui, não sei, isto parece que está adjetivado de maneira muito pouco refletida. O facto de nós nos sentirmos humilhados muitas vezes tem a ver, eu não sei se era isto que ela queria dizer, obviamente, mas tem muito a ver, exatamente, tem muito a ver com orgulho, tem muito a ver com nós acharmos que somos melhores do que somos, ou qualquer coisa, depois sentirmos humilhados quando percebemos que não somos tão bons, tão melhores. Okay. E se for essa, depois ao facto de haver outras pessoas que nos humilham mesmo, isso é outra coisa, mas se for esta humilhação de ego, não é? De repente eu descubro que não tenho, faz sentido. Da solidão à confiança pega outra vez, a solidão é exclusão, não é não sei o quê, e o que é isso? É nós não confiarmos nos outros. Então eu, da minha solidão, passo a confiança nos outros. Da minha sensação de humilhação que pode vir daí, passo ao sentimento de humildade.
e passo do meu silêncio à voz. Portanto, eu sempre vi isto, caso sempre me fez sentido, porque eu sempre vi do ponto de vista interno, ou seja, a mudança que acontece, que pode acontecer em cada um de nós, que passa de uma coisa à outra. Ok, às vezes nós temos um problema que é, o público ouve o texto uma vez, nós estamos aqui, nós começamos a questionar-nos e sobretudo quando vamos decorando, nós já com muitas leituras, pronto, as coisas vão passando e surgem-nos questões, mas quando passamos a decorar e começamos a interiorizar, depois ainda há coisas que nos tocam mais ou mexem mais porque há um sentido muito mais corporal e muito mais físico e aí também há coisas que nos fazem confusão. Pode ser uma coisa assim qualquer, estar assim e de repente isto está. Isto lá sozinho. Tem Paula, que eu também estava a ensinar esta, só preciso fazer aqui as coisas nas calças. Mas gostas? Estás confortável? Eu gosto, estou super confortável. Já experimentei. Já estive mesmo a fazer esses treinos, que é para não ficar presa. Sim. Estava-me a prender e eu cada vez que queria largá-la, ela nunca mais caía. Sim, não tinha piada nenhuma. Imagina, ter Sim. assim, largado assim. É isso. Está a ser super gratificante. Ainda agora estou com o calor do palco, ainda vim agora de uma cena muito divertida que eu escrevi, que é a Beata, e que o Eduardo teve-me a dar indicações sobre como poderia melhorar a cena. E foi muito interessante porque eu, em vez de estar numa postura muito rígida, resolvi ser uma pessoa muito mais dinâmica e no palco torno-me uma pessoa muito mais cómica, no fundo, embora eu naturalmente se calhar não tenho grande comicidade, mas consegui dar esse cunho e está a ser uma personagem muito mais engraçada do que eu pensaria. Aqui, não é? Sim, Sim. Qualquer coisa. E dou sempre 35 cêntimos aos pobrezinhos que se portam bem. E agora, quando ela cai, fazemos aqui um momento. O que é que aconteceu? Olhar para a cena. E agora, tenta ir buscá-la. Queres uma fotografia? A minha irmã Justino. E eu não sei se faça isto, por exemplo, com força, ou se faça assim. E dou sempre 35 cêntimos aos mendigos que se portam bem. Ai, caiu-me uma fotografia. E caiu-me, entretanto, uma fotografia de um homem bronzeado e musculado. Eu disse, ai, é o meu irmão Justino. Credo, cruzes canhoto, ele anda sempre junto ao meu coração. Está sempre junto ao meu coração. E ele é bonito de se ver. Se ver também é bom. Ele é tão bonito para se mostrar, é melhor, não é? Digo isso? Diz. E se calhar é por aí, não é? Se calhar eu não disse tudo direito porque ainda não decorei bem o texto, mas já é mais ou menos uma amostra do texto. Eu é que fiquei à procura os sítios onde dirias as coisas e ia-te dizer isso também, as partes que são da música e do coisa que tu fazias e já fizeste aqui em alguns ensaios. E não era aqui, era atrás. Não interessa, mas procura esses movimentos do concerto, esses movimentos de quando vem o tio Galdino falar, o avô Galdino falar do toma comprimido. Portanto, eu acho que era bom poderes trazer estas cenas para cá. A dança estava muito esquisita, eu estive a tentar estudar aquilo no YouTube. Estava espetacular. A dança é muito esquisita porque ele faz assim com as mãos. Não, mas espetacular. E outro dia estavas a fazer, inclusive estavas a cantar. Toma comprimido. Isso é variações. E procura os sítios em que dirias as coisas, onde é que tu te vês no palco, dizer também estas coisas. E pronto, inventei isto, ó. É isto que eu faço. Se calhar não precisamos pôr as bolas todas. Vamos fazer então entrar Um mundo completamente diferente surgiu diante dos meus olhos. Nós fomos bons,
Eles foram-se esgotando. Eu senti. Eu ia ser um mestre zen, dedicado ao... E se for tipo dança do dragão, ele tem que fazer isto. Ou seja, elas não ficam é mais isso. É mais isso. Mas aí, por exemplo, a Joana fica-se... é isso. Mais isso, parece-me. Sim. Só esta parte? Sim. Ou seja, não está coordenado, mas está. Sim, está coordenado, mas é uma onda, não é? É mais... Sabia que tinha de ir até lá. Mas ao chegar a campainha tinha-se calado. Coloquei a mão sobre a porta, que não tinha puxador, então eu precisava voltar. E estava muito longe agora. Pois, não, mas tens tempo, não precisas de apressar tudo, eu tinha que voltar. E assim me acordei. E assim, tu podes dar, aqui estás sempre a dar oportunidades, se concluís as frases, tu dás sempre oportunidades para a pessoa intervir se ela quiser. Sabe, uma entrevista. Sobre os ossos deste O que é que tem que dizer? Tu serás o mestre escolherão da nova era. Com uma picada fortíssima no peito, acordei ainda no campo de batalha. A guerra já tinha terminado. Eu estou muito em pé, se calhar devo-me baixar mais, não é? Exato, um bocadinho, se conseguires. Tens de ter corpo para Tens, cima. se conseguires fazer isto, todo fica muito bonito. É Meu ser imerso em água e queixume, força de mudança, pura obsessão, mas sou criança no coração, devagarinho tento alcançar a paz e o ninho sem estar a pensar. Sempre em mudar, sempre em mudar, sempre em mudar, sempre em mudar. Mudo as roupagens, troco o calçado, apago as imagens do meu passado. Não me contento, quero outra dança, deixem que o vento traga a mudança. Mas indomável, a ideia volta, não sou estável, sinto revolta. Talvez, só talvez, tenha aprendido e desta vez compro um vestido que me cubra a pele sem ponta de fel e haja mudança na voz da criança que sou. Assim, tipo ciclope, aqueles gajos que só têm um olho na testa. O vazio, tudo começou a parecer muito plano, sempre no mesmo dia, a agonia e o sufoco tomaram conta de mim. O escorpião disse-me que eu seria um mestre zen, dedicado ao culto da Santa Morte, e que os meus seguidores fossem buscar o dinheiro das oferendas para que fosse construída a cidade debaixo da terra mais populosa do mundo. Tu serás o mestre escorpião da nova era. Já vendi os meus quadros, a minha secretária de mogno, é que não sei quando volto. Não vás, Francisco, é arriscado e és tão novo. Mas eu quero ir a esse lugar do inferno. Amanhã vou começar o meu périplo. Hei de estar aí uns 3, 4 dias em cada lugar, mas isso pode-se prolongar. Precisas trabalhar para conseguires cantar. Mas eu quero conhecer gente diferente. Quero conhecer culturas novas, povos novos. Quero entrar na intimidade de gente não formatada. E quero ter sempre música na minha vida. E aqui estou eu sobre as nuvens. Um sol radioso aqui no cimo.
sobrevoamos o Oceano Atlântico e agora o avião infletiu a rota para leste. É o futuro risonho a erguer-se à minha frente. É o mundo novo que me faz falta. Não vais, Francisco! A vida sem viver é mais segura! Mais segura? Segura! Faz comigo. Isso, agora é que eu não sei se volto. You are such a love machine. You are such a love machine. São pessoas incríveis. Às vezes estávamos a fazer texto e parávamos para ter conversas sobre tudo do mundo. Pronto. Epá, isto é uma piada de graça. Como lá entraram tanto? Eu não sei se ele dançava assim. Eu tento fazer isto, não sei se resulta. Chega? Tá? Muito fixe. Tens força, caraças. Obrigada. Ivete. Obrigada. Vai para as almas, está tudo feito, não é preciso mais nada. Até já. Até já. Inês, também Até já. Está tudo. Muita merda. Great. Dá-lhe. Está-lhe passamos, portanto, assim mesmo. Pronto, merdinha, até já. Divirtam-se também. Não me lembro da última vez que tive de agarrar a barriga de tanto rir. E pergunto-me se terá sido isso que eu fui perdendo ao longo do tempo sem me dar conta. A espontaneidade. O rir e o chorar só porque tenho vontade. A paixão pelas coisas. A intensidade. Olho para trás e vejo-me uma pessoa responsável, séria, fiável. Aprendi a fazer o que é certo, a não falhar aos outros. Aprendi a estar grata pelo que tenho. E talvez nem tudo nisso esteja errado, mas hoje percebo que o que me falta é vida dentro de mim. É pulsação, desejo, paixão, loucura. Falta-me drama na vida. Não sei se a minha vida tem sido fácil demais ou, por comparação, eu sempre achei que não tinha razão para me queixar. Mas sei que agora o que me apetecia era dançar.